Nós queremos, nesse momento, chamar aqueles que vão formar a mesa para a administração dessa cerimônia. Queremos, primeiramente, convidar, parece que o pastor Antônio está numa outra solenidade, mas nós vamos trabalhar para chegar. Queremos convidar o evangelista Antônio José Ribeiro, vice-presidente da igreja, para que tome assento junto à mesa. Queremos convidar também o pastor Valdemar Minas, nosso patriarca, a estar conosco à mesa. Pastor Valdemar Minas, que sempre foi um grande incentivador do ensino da palavra de Deus na igreja. Com muita honra queremos que ele esteja à mesa conosco. Não sei se vai estar entre nós a Antônio Miguel, por favor, se estiver. Ela também está. Está aqui, ó. Ah, está aqui, perdão. Por favor, Manoeli. Manoeli foi a mentora desse projeto. Por favor, fique à mesa. Manoeli Reis, que é a supervisora da escola dominical. Depois ela também terá a oportunidade para dar uma palavra, mas foi da irmã Lili que partiu a ideia original dessa escola de liderança de fé cristã. Também fazendo parte da diretoria da escola, nós queremos convidar o colega Silvio, que é o nosso tesoureiro e muito nos ajudou no apoio logístico a essa escola. Por favor, Silvio. Também a irmã Nicolete, da congregação Padre, pode estar à mesa, que nos assessorou na secretaria da Escola de Liderança. Convidamos ainda o companheiro Eliseu Lemos, que também atuou na tesouraria, principalmente nos primeiros passos, para estar à mesa, fazendo parte, assim, desta diretoria da Escola de Liderança. E agora, com muita honra, nós queremos trazer à mesa um convidado especial para nos ministrar a palavra do Senhor nesta noite, final de tarde, o presbítero de Criciúma, irmão Eliseu Souza, vereador naquela cidade, companheiro de batalha, povo de Deus. Nos conhecemos já há muito tempo, desde quando o papai era pastor na igreja de Criciúma, já faz algumas décadas. Mas Eliseu temos nutrido com ele uma grande amizade, uma profunda amizade, e em honra aos muitos Eliseus que nós temos na escola, eram 4 ou 5 Eliseus que nós tínhamos como alunos, nós pensamos no Eliseu Souza para nos ministrar a palavra. Por favor, Eliseu, chegue até aqui, você é bem-vindo em nome de Jesus. Sua esposa está ali com a máquina na mão, seja bem-vinda também entre nós, Manuel. Nós gostaríamos de saber se as irmãs Camilo já estão entre nós. Estão aqui, em seguida já estarão cantando o hino de adoração, de louvor a Deus, de edificação da Igreja do Senhor, e depois então estaremos rapidamente abordando algumas coisas, algumas questões inerentes à nossa escola de liderança. Nós trazemos então as irmãs Camilo para o momento de louvor, de adoração a Deus e de direito espiritual para todos nós neste culto. Nós queremos cumprimentar a todos com o nosso Senhor. Não tenha sobre ti o sol e vento, qualquer que seja.
mas que consigam dar um prosseguimento ao projeto de uma maior cultura bíblica, de uma maior vivência com a Bíblia Sagrada, uma maior experiência cristã. Então nós estamos convidando-nos, ou melhor, intimando-nos, a darem prosseguimento ao estudo sistemático que os senhores começaram da Palavra de Deus. Para tal, nós estamos nos convidando a ingressar em nosso curso de nível médio em teologia. Martinas, queira passar as mãos ao irmão Yuri, esta homenagem em nome da turma. Esse ensino que a gente faz pensando lá no céu. E um dia nós teremos recompensa. Muito obrigada. Podem tomar assento? Nós chamamos agora o colega evangelista José. Queremos cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus e dispensaria de falar, mas é um privilégio e é uma alegria muito grande que envolve a nossa vida quando os irmãos formamos e colocamos de pé e a gente pôde ver esse grande exército de homens e mulheres de Deus que tem se colocado à disposição para estudar a palavra de Deus. E passamos votos de hoje que esses que estão se formando hoje, eles não venham a parar na caminhada, mas venham a continuar agora, entrando já no curso médio em teologia, através da Escritura. Que Deus possa abençoar os nossos irmãos e irmãs que estão se formando hoje. E muito prazer para o nosso pastor-presidente, pastor Antônio José de Bem, para trazer também a sua palavra à igreja, aos formandos, nesta noite. Nós queremos, em nome da turma, pastor, agradecer a liberdade que nos foi dada para estarmos aqui todas as segundas-feiras, sem nos questionar que tipo de alimento estamos dando a esses irmãos, a essas ovelhas, confiando na nossa maturidade, e nós louvamos a Deus pela liberdade e pelo apoio que nos veio da direção da igreja aqui em Blumenau. E nesse momento chamamos ao microfone o pastor Antônio José Bem para trazer também a sua palavra. A primeira parte do versículo 3. Deus veio de Temã e o santo do monte de Parã, Selá. Só essa palavrinha que eu gostaria de compartilhar conosco. Antes de entrar no assunto, eu gostaria de dizer que nós, quando chegamos aqui, demos o inteiro apoio a essa escola. Investimos. No primeiro mês, foi gasto aproximadamente R$ 1.500. Cristã, ela esteve composta de 12 módulos, fizemos basicamente um módulo por mês. Começamos com hermenêutica, a arte de interpretar a palavra de Deus, passamos por homilética, a arte de pregar a palavra de Deus, liderança cristã, liturgia, adoração e tantas outras matérias, evangelismo, missões, e temos certeza que os nossos alunos estão saindo dessa escola devidamente equipados para o trabalho que, como o pastor já disse, está à disposição daqueles que também estejam dispostos a dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. E temos certeza de que, com a graça de Deus, vocês poderão fazer um trabalho que vai contribuir para expandir as fronteiras do reino de Deus nessa cidade. As irmãs Camilo cantam com o Senhor neste momento. Mesmo quando sofro ao meu redor, ensina-me a dar, mesmo quando não há nada a receber. Ensina-me a aceitar tudo que
está acontecendo aqui está dentro daquela grande missão que Jesus disse: fazer discípulos, ensinando-os a guardar todas as coisas. Ele disse: vós pequeis porque não conheceis a Escritura. Então nós devemos conhecer para não pecar. E estou certo que a palavra que haveremos de ouvir a seguir, o nosso companheiro lá do sul, da mina do carvão, vai contribuir para desenvolver ainda mais esse trabalho. Vamos pedir a Deus para que Deus o use agora, é o Espírito do seu Santo Espírito. Pai, infinita misericórdia, estamos aqui O povo de Deus, os formandos nesta noite, com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Desejo vos convidar para fazermos leitura da palavra de Deus, aproveitar os irmãos que estão de pé. Eu vos convido para ler em Números, capítulo 13, Números, capítulo 13, versículo 17 a seguir, que nós encontramos as seguintes palavras. Leiamos. Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã, e disse-lhes: subi ao Negueb e penetrai nas montanhas. Vede a terra, que tal é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se poucos ou muitos. E qual é a terra em que habita, se boa ou má? E que tais são as cidades em que habita, se arraiais, se fortalezas? Também qual é a terra, se fértil ou estéril, se nela há matas ou não? Tende ânimo, trazei o fruto da terra. Eram aqueles dias, os dias das primícias das uvas. Assim subiram e espiaram a terra desde o deserto de Zin até Euá, a entrada de Amate. E subiram pelo Negueb e vieram a Hebron. Estavam ali Aimã, Sesaí, Talmai, filhos de Enac. Hebron foi edificada 7 anos antes de Solá, no Egito. Depois vieram até o vale do Escol, e dali cortaram ramo de vide com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens numa vara, como também romãs e figos. Esse lugar se chamou o Vale de Escol, por causa do cacho que ali cortaram os filhos de Israel. Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés e Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhes conta a eles e a toda a congregação, mostrando-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente manda leite e mel, este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Enac. Os amalequitas habitam na terra de Negueb. Os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vive dela são homens de grande estatura.
Também vimos ali gigantes, os filhos de Enac, que são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Assentai-vos, por favor. Eu quero, nosso anfitrião, pastor Antônio de Bem, nosso particular amigo, conhecemos o pastor Antônio de Bem de Silva, trabalhamos algumas vezes juntos, pela graça do Senhor, sempre trabalhou, sempre se empenhou, campanha de evangelismo, trabalho de evangelismo, sempre foi um baluarte. Graças a Deus, e a igreja de Blumenau está de parabéns por ter um pastor dinâmico, realmente voltado para o evangelismo e para todos os setores da área da igreja. E na igreja também os demais companheiros, pastor Quinas, evangelista José de Bem, nosso querido vereador Ismael dos Santos, que me convidou para estar com vocês, e cumprimentar os demais irmãos que estão aqui à nossa retaguarda, essa pleiade de obreiros, mulheres de Deus, homens de Deus, que estão aí empenhados nesse árduo, porém profícuo ministério do ensino e da educação cristã. Cumprimentar pessoalmente a irmã Leonir, que acabei de conhecer, que teve essa linda iniciativa e colocou no seu coração, assentou no seu coração, colocou a sua meta em ação e Deus aprovou. E aqui estão os frutos dos primeiros alunos que estão sendo formados exatamente por essa escola linda, maravilhosa, de liderança de fé cristã. Eu, sinceramente, quando recebi o convite, a princípio relutei, mas como eu sou amigo da educação, sou amigo do ensino, achei que não poderia perder esta grande oportunidade e não olvidaria de estar com vocês, nem que fosse para parabenizá-los por esse lindo, importante, profícuo, maravilhoso trabalho que vocês estão realizando. A igreja de Blumenau está de parabéns na pessoa do seu pastor, dos seus evangelistas, dos seus líderes, porque reveste-se da grandeza de priorizar a educação, a formação bíblica, cultural, ensino na sua igreja. Temos convicção de que esta igreja está dando um passo gigantesco. Temos convicção de que esta igreja, que já tinha um crescimento geométrico, porque aqui passaram grandes líderes, entre os quais pastor dos Santos e demais líderes que esta igreja já conheceu, que com este embalo, com esta decisão de se aperfeiçoar, Deus haverá de confirmar a intenção do coração dos nossos queridos irmãos e levantar, suscitar nesse ajuntamento de liderança homens e mulheres de Deus para que possam realmente, pastor Antônio de Bem, desempenhar nas diferentes áreas do ministério e nos diferentes setores da igreja grandes e maravilhosos trabalhos em prol da obra do Senhor. Os irmãos podem ter questionado por que eu li esse texto. Se não tem muito a ver com a educação, não tem muito a ver com o ensino, mas tem tudo a ver com coragem, tem tudo a ver com prismas, tem tudo a ver com visão, tem tudo a ver com decisão, tem tudo a ver com homens e mulheres que querem fazer acontecer. Pessoas que querem fazer de fato as coisas acontecerem, sair do papel, sair do projeto, sair da sofisma e da falácia e pôr em prática aquilo que a Bíblia nos ensina, pôr em prática a essência do Evangelho, que é o amor mútuo entre
de nós, para que nós cresçamos juntos em conhecimento, em graça e sabedoria. Porque a Bíblia nos ensina a crescer na graça e também no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se a Bíblia nos diz de que o Espírito Santo nos fará lembrar todas as coisas, nos diz que nos fará lembrar de coisas que ouvimos, nos fará lembrar de coisas que lemos ou de coisas que estudamos. O Espírito Santo não estará fazendo lembrar aquilo que você não leu, aquilo que você não viu, aquilo que você não aprendeu. Então, é importante nós entendermos a realidade que estamos vivendo nesse momento. E nós estamos diante de uma passagem bíblica muito interessante. Diferentes tipos de pessoas e diferentes atitudes. Nós conhecemos pela palavra de Deus que dos espias que foram enviados para conhecer uma nova terra, para conhecer a terra prometida, depois de tanta peregrinação, depois de tanto lutar o povo pelo deserto, caminhar anos e anos, e caminhando, chegou o momento em que era necessário que os homens que lideravam, ou pelo menos a quem Moisés lhe confiou um crédito de confiança, mandou para que conhecessem a terra, mandou que experimentasse, conhecesse detalhes o outro lado da história que eles teriam que viver. E é preciso, prezados irmãos, ter coragem para fazer acontecer e, se possível, fazer mudar a história. Agora, estavam aqueles homens, cada um encarregados de conhecer as diversas nações, ou melhor, povos, não nações, povos que se situíam, que estavam na cidade, na terra prometida, Canaã. Estavam lá os amorreus, os jebuseus, os heteus, enfim. E cada um teria que trazer o resultado daquilo que haveria de assuntar, daquilo que haveria de conhecer, daquilo que haveria de buscar como informação. E cada um veio com uma resposta, cada qual dentro da sua capacitação de ótica de enxergar as coisas. Ora, perante eles, prezados irmãos, estava um grande desafio. Perante eles estava um grande e imenso desafio. Eles teriam que trazer uma resposta, e essa resposta seria exatamente a resposta necessária para uma tomada de posição estratégica para o povo de Israel, para poder entrar na terra prometida. Porque sem conhecermos o terreno alheio, é impossível se fazer qualquer estratégia militar ou qualquer estratégia em qualquer área, tanto física, espiritual, material. Pois bem, os irmãos sabem, como teólogos, como pessoas estudiosas da palavra do Senhor, que cada qual trouxe os resultados. Mas a grande maioria veio desanimar. A grande maioria teve uma ótica distorcida do que haveriam de ter na cidade prometida. A maioria começou a ver coisas que não correspondiam à realidade. Quando nós não conhecemos profundamente as áreas que nós pretendemos trabalhar, estudar, normalmente nos assustamos. Talvez a falta de preparo dos demais que foram com Josué e Caleb fez com que eles temessem e tremessem, ou não tivessem a visão necessária para entender o que Deus queria com eles naqueles momentos, ou naquela tarefa que Deus incumbiu. Uns só viram gigantes, outros só viram armas de guerra, só viram crises, só viram problemas, só viram dificuldades, vicissitudes.
por Josué e Caleb, que disseram: olha, subamos, como que diz, não vamos nos influenciar pelas palavras negativas da maioria que foi conosco, mas vamos ficar com aquilo que nós vimos de positivo, de grandioso, de maravilhoso na terra que Deus colocou em nossas mãos. Nós vimos cachos de uvas sendo carregados por 2 homens. Nós vimos uma terra que mana leite e mel. Nós vimos uma terra que promete riqueza, que promete um bom-estar para o povo, que promete realmente condições favoráveis para que nós vivamos bem diante do Senhor. E agora, prezados irmãos, trazendo para o campo prático que cada um de nós assumimos nesse momento, eu sei que se coloca diante de cada um de vocês paradigmas, problemas, preconceitos, muitas coisas que precisam ser mudadas para que a eficácia de um líder possa fazer acontecer aquilo que está no seu coração. É provável que cada um de vocês, em situações locais, em situações localizadas ou até em extensão maior, lhe coloque um obstáculo a ponto de dizer: para que estudar? Para que fazer teologia? Se Jesus dá tudo, se Jesus ensina tudo, para que ler a Bíblia? Para que fazer faculdade? Para que conhecer? Isso é besteira, isso é modismo. Não precisamos disso. Agora, é provável que vocês tenham que mudar também algumas realidades implantadas que estão colocadas como paradigmas, como preconceitos, como sofismas, para que nós possamos avançar sem medo e conseguirmos nos colocar como instrumentos de Deus para o crescimento da obra do Senhor. E nós vivemos, prezados irmãos, em um século de grande transformação social. Nós vivemos em um mundo de constante transformação. A única coisa constante, aliás, neste mundo é a mudança. Porque o mundo muda constantemente velozmente. E nós, normalmente, aprendemos as respostas que o mundo nos dá. E nos esquecemos, às vezes, de aprender as perguntas que precisamos fazer a este mundo. Está colocado diante de cada um de vocês esta responsabilidade de fazer acontecer, de não desanimar ao gigantismo dos problemas, aos descendentes de Enac, aos descendentes dos gigantes que se opõem em diferentes esferas e que às vezes impedem que vocês se ocupem ou façam algo mais para a obra do Senhor. Mas eu quero dizer que aqui estão também, na sua grande maioria, os homens e as mulheres de Deus, a exemplo de Josué e Caleb, que não se intimidaram, que souberam mudar o prisma, que souberam mudar a visão das coisas. Dá para entender, irmãos? O seu sucesso como homem de Deus, o seu sucesso como mulher de Deus, depende de necessidade de transformações. Essa transformação tem que partir das iniciativas dos líderes, que tem que realmente fazer todo o questionamento daquilo que a grande maioria pensa no gigantismo e dos problemas que fazem nos retroceder no tempo. E que as barreiras estarão seguindo. Porque vejam bem, irmãos, Moisés estava agora passando ao povo, estava pronto, e nem todos foram aprovados naquele teste. Todos foram, mas nem todos foram aprovados.
nesta noite que estamos no 120 formando, será que todos serão aprovados? Porque a aprovação não está simplesmente em de uma Bíblia que começa com o primeiro passo. E que vocês estão dando realmente só ver o gigante diante de si. E o gigante, você não ganhará lugar, porque você não é gigante. Agora, se você tem um curso, nós criamos um sistema que sempre nos ensinando, muitas vezes nos ensinando, e que para que você romper esses bloqueios, você precisa ter força e coragem, atitude positiva, força de vontade, dedicação, oração, fé, determinação para poder romper as barreiras. Como hoje se quer implantar em nós fazermos uma reflexão, primeiramente até em torno daquilo que temos falado, de que nós temos um papel a cumprir, não sermos covardes. Fazermos algo diferente. A partir desse momento, a Praça Marina Silva Rodrigues vai começar, juntamente com todo esse povo maravilhoso, a cantar, a ouvir músicas sacras